Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Hoje vamos falar sobre mediunidade. O que é ser médium? O que é mediunidade? Como saber se eu sou médium? O que é espírito? O que é alma? Nós vamos responder todas essas perguntas. Mas antes que a gente responda essas perguntas que eu acabei de falar, eu vou perguntar uma coisa para você. Você já é inscrito aqui no canal Somos Espiritismo? Tá esperando o quê? Se inscreve! Ativa o sininho para você ficar sabendo das novidades, pois a gente está sempre colocando novidades aqui no YouTube do canal Somos Espiritismo. Então vamos embora para o vídeo. Roda a vinheta. O que é ser médium? Olha só, nas definições do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Se você sente a influência de algo que não está presente, que você não está vendo, você é médium. Dessa forma, a gente pode dizer, então, que existem médiums de forma ostensiva e de forma não ostensiva. O que é médium de forma ostensiva? É aquilo que aparenta, que mostra mesmo. Quando a pessoa vê alguém que os outros não estão vendo, é porque ela está vendo um espírito desmaterializado, ou seja, desencarnado. Quando ela ouve alguma coisa, ela não sabe de onde é que veio essa voz, mas ela identifica que é uma voz externa, é um médium que ouve. Quando a pessoa às vezes tem vontade de escrever, dá aquele formigamento no braço, às vezes a pessoa ela é destra e dá nesse braço aqui que é o canhoto, né, que é o esquerdo, ela começa a escrever e às vezes escreve coisas que ela não estudou, mas assim, e desenvolve bem. É também um médium psicógrafo, né, que é o mais comum, que é de psicografia. Tem aquelas pessoas que quando estão tomadas de forte influência, pode estar assim emocionadas, podem estar assim diante de uma multidão, pode estar com raiva, sob influência de alguma coisa, ela acaba falando coisas que não é dela, ela deu passividade. E a pessoa fala por meio de espíritos, né, sem ser ela mesma falando. Muitas das vezes acontece de a pessoa às vezes está conversando e ela sai de si. Aí o espírito assume e fala por ela. É uma mediunidade psicofônica, ou seja, o que chamam de incorporação, porque o espírito muitas vezes ele só toma conta aqui, né, desse aparelho, mas ele pode tomar conta da mente também, e tomando conta da mente, toma conta do corpo. Então a pessoa se transfigura, às vezes ela toma uma aparência do espírito mesmo, às vezes o espírito ele tem a aparência de uma pessoa já de idade, velha, acaba fazendo a mesma feição do espírito. E tem aquelas pessoas que você já viu que na presença delas você se sente bem, se você está sentindo dor de cabeça ou está sentindo algum mal, assim, de repente você fica bem. A pessoa está presente, só de a pessoa estar olhando para você. Isso acontece quando a gente às vezes está passando mal, está muito ruim, vai no médico e só de ver o médico fica bem, né? Já viu? Pois é, tem aqueles médiuns que são médiuns curadores. Lembra quando a gente machucava assim, aí vinha a mãe e soprava? Sopra lá o lugar que está doendo, né? A dor passa e tal. Pois é. Muitas mães são médiums curadoras, então acaba fazendo isso. Eu lembro, quando eu era criança, tinha as bezendeiras lá no bairro onde a gente morava. Então pegava um galinho de arruda e ficava tipo fazendo uma oração. Esses aí também são médiums curadores. Não digo que todos são curadores, mas grande parte sim, são curadores. E o que é mediunidade? Podemos dizer, primeiramente, que a mediunidade é uma disposição orgânica da pessoa. A mediunidade é conferida sem distinção para que os espíritos possam trazer luz às mais diversas camadas sociais. A mediunidade ela acontece tanto com pessoas ricas, pessoas pobres. A mediunidade acontece tanto com pessoas retas, corretas e também aquelas pessoas viciosas. E a mediunidade não implica necessariamente relações com espíritos superiores, não. É com todos os espíritos. Nós sabemos que existem espíritos bons e também existem espíritos viciosos, espíritos devotados ao mal. E o que é espírito? E o que é alma? O espírito é o princípio inteligente da criação, ou seja, Deus nos criou enquanto espíritos. E dessa forma nós todos somos espíritos. Então é errado a gente dizer, eu tenho um espírito, assim, eu tenho uma alma. Não, você não tem um espírito, você não tem uma alma. Você é um espírito, você é uma alma. Esse corpo de carne que a gente habita, que a gente usa temporariamente, um dia nós vamos deixá-lo. E nós vamos voltar para a pátria espiritual. Aí nós vamos sim encarar a nossa realidade, pois nós somos espíritos. E alma?
Alma é o espírito encarnado. De uma forma assim mais didática, para a gente entender bem, é o seguinte: eu estou na condição de alma. Por quê? Porque eu sou um espírito encarnado. Já aqueles espíritos que não estão encarnados, eles não são almas, eles são espíritos. Como a gente faz para saber se o espírito lá no mundo espiritual ele é alma ou é espírito? Muito simples. Aqueles que aparecem no mundo espiritual, eles têm um cordão de prata, que muitas vezes sai aqui da cabeça, ou então sai do umbigo, do corpo espiritual. Então isso aí é ligado ao corpo físico. Quando lá no mundo espiritual vê-se uma entidade que tem esse cordão de prata, que está ligado lá na Terra, vamos dizer assim, ele está em outro mundo, ele é uma alma, ele está encarnado. Então qualquer coisa que aconteça com o corpo que está dormindo, em nanosegundos esse espírito volta para o corpo. E como saber se eu sou médium? Olha só, já viu quando você tem a sensação de que tem alguém falando com você, mesmo você estando sozinho ou sozinha? Aí você sente que tem alguém falando com você, mas você ouve, mas não ouve assim com esse ouvido aqui do corpo físico. Você ouve. Parece que você sente a voz da pessoa conversando com você. Isso aí é um dos indícios de que você tem mediunidade. Já viu quando você sente arrepios, muitas vezes na coluna, ou sente calafrios repentinamente, de uma forma ostensiva, e sentimentos de que tem pessoas ao seu redor? Já viu quando você está na sua casa e você tá lá sentado no sofá em algum lugar, aí uma pessoa real mesmo, ela senta do seu lado e você sente assim aquele calor, mas quando você está sozinho e de repente você sente assim, parece que alguma coisa chegou aqui do seu lado aqui assim, você sente aquele calor assim, aquela coisa, só que você não está vendo ninguém. Pois é, isso também é um dos indícios de que você tem mediunidade, porque você está sentindo o espírito. Acontece também quando a gente acorda e sente o corpo pesado, sabe? O corpo muito pesado mesmo, assim, você tenta mexer, tenta se espreguiçar e parece que você está pesando uma tonelada. Pois é, isso é um indício de mediunidade, porque no mundo espiritual você estava fazendo coisas, estava trabalhando, estava realizando coisas no mundo espiritual. Às vezes pode estar fazendo coisa ruim também, coisa errada também, né? Não quer dizer que a pessoa está no mundo espiritual só está fazendo coisa certa, às vezes está fazendo coisa errada também, coisas que sobrecarregam. Já viu quando você está assim, sentindo que está sendo observado, aí você olha, tem alguém olhando para você, não é? Pois é. Agora quando você tem essa mesma sensação e você olha, não tem ninguém te observando, você está sozinho em casa, mas você está com aquela sensação de que tem alguém te observando. E isso também é um dos indícios de mediunidade. Você percebe que tem espíritos lá com você. Ele não se comunica, tá certo, mas você sente que ele está lá. Você já sentiu formigamento no braço? Às vezes seu braço está assim, começa a esquentar e você não sabe o que está acontecendo. Ou às vezes você é destro e o braço canhoto fica assim dando aquele formigamento, aí você dá vontade de pegar uma caneta e escrever. E muitas das vezes você acaba escrevendo coisas que você não conhece, e quando vai ver tá certo. Aí você pensa, poxa, mas de onde eu tirei isso? De onde saiu isso? Pois é, isso é um indício de mediunidade também. É um espírito falando para você e você anota, você escreve. Ou então o espírito toma conta do seu braço. Nós estudamos que nós temos 7 chakras, né? Aqui no corpo, no tronco. Só que tem um que fica no meio das costas, chamado humeral, um chakra humeral. Então o espírito ele coloca a mão lá naquele chakra e ele toma conta dos membros superiores, que são os braços. Aí a gente dá vontade de escrever. O Chico Xavier, ele tinha uma mediunidade fantástica. Ele escrevia em vários idiomas, sendo que ele só dominava a língua portuguesa. Ele escreveu verdadeiros tratados de medicina, sendo que ele estudou só até a 4ª série primária. Ele escreveu livros que conta fatos históricos que realmente aconteceram, com descrição de detalhes assim, muito surpreendentes, como por exemplo os livros Paulo e Estevão e Há 2000 anos. Ele escrevia e até a letra mudava também, não era a mesma letra. Depende do espírito que tomava o braço dele para escrever, era uma caligrafia diferente. A caligrafia do Chico tinha a caligrafia dele mesmo, aí tinha a caligrafia de Emmanuel, tinha a caligrafia de André Luiz, que são os espíritos que trabalharam muito com ele, né? Chico escrevia também de forma invertida, que para ler você tinha que colocar um espelho para você conseguir ler. Chico Xavier, ele já psicografou com os 2 braços e assuntos diferentes, psicografando ao mesmo tempo. Aí quando iam olhar, eram letras diferentes e a escrita estava certa. Assim, a língua portuguesa, bem escrita, né, o estilo.
Chico Xavier, ele já psicografou inúmeros poemas e quando vai fazer uma análise sobre o estilo de poesia, ela bate com o poeta que assina. É o livro Parnaso de Além Túmulo. Nós fizemos um vídeo na semana passada e falamos sobre, né, esse livro, Parnaso de Além Túmulo. Viu? Vou deixar um card aqui para você, se você quiser dar uma olhada, tá aqui, ó. É só clicar aqui. E tem também uma coisa que Chico Xavier não fazia, mas muitos outros médiuns fazem, que é a psicopintografia. O que é isso? É desenho, são médiuns que desenham, fazem quadros. Já houve um médium chamado Gasparetto que ele desenhou um quadro e assinou como Vincent van Gogh. Aí quando ia olhar o estilo assim das pinceladas, né, os teóricos da arte, né, que são estudiosos, né, do estilo, o estilo de pintura se batia com o artista, Vincent van Gogh. Também esse mesmo médium, ele pintava com o pé. Olha só que interessante. Mas voltando aqui, como saber se eu sou médium? Quando você está quieto, assim, sentado, às vezes está deitado, pensando assim, você não dorme, mas seu espírito sai. Você começa a pensar num lugar, de repente quando você vê, você está naquele lugar. E isso também é um indício de mediunidade. Porque o espírito, ele sai do corpo, ou seja, tem aquela coisa da emancipação da alma. Mesmo estando inconsciente, você enquanto espírito sai do corpo. O seu corpo fica lá, acordado. Como se estivesse assim, ó, viajando, olhando para o vazio. Mas você, enquanto espírito, está longe, está em outro lugar, está vendo coisas acontecer. E também há um tipo de mediunidade que o espírito, ele mesmo estando aqui, ele consegue ter visão lá, como se tivesse um binóculo, sabe? Eu estou aqui, mas eu boto um binóculo e vejo lá adiante. Pois é, isso é a dupla vista. É uma mediunidade muito, assim, até rara, né? Porque o espírito está aqui, mas ele pode estar vendo coisas que estão acontecendo em outro país. Já viu quando você, mesmo estando calmo, mesmo estando calma, você fala coisas dos quais você não tem conhecimento, mas fala certo, e depois você fica pensando, poxa, de onde eu tirei isso? Normalmente quem faz palestras acaba falando coisas e depois nem sabe de onde veio, de onde tirou, e quando vai olhar tá certo o que falou. Pois é, isso também é outro indício de mediunidade. Às vezes a pessoa está tomada de fortes emoções, como por exemplo quando acontece uma briga, uma discussão, aí ela muda a voz, até a voz muda. Então, é um momento assim em que a gente costuma sair um pouco de si, aí o espírito que está perto da gente vem, toma conta, né, do nosso corpo. Aí a gente acaba falando coisas. Então isso também é um dos indícios de mediunidade. Tem muita gente que fala sobre desenvolver a mediunidade. Olha, eu vou explicar uma coisa, não existe desenvolvimento de mediunidade. A mediunidade é uma predisposição orgânica que cada um nasce, uns com mais predisposição, outros com menos predisposição, de forma que todos nós somos médiuns. Como é que faz para educar a mediunidade? Melhor dizendo, né? Educação de mediunidade. Você pode educar a mediunidade estudando. Para educar a mediunidade, nós pedimos para que as pessoas procurem um centro espírita. E lá, quando você vai no centro espírita, você vai estudar. E tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Geralmente, o ESD você faz ele em 2 anos. São 4 semestres que você faz, né? O ESD, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Depois que você termina o ESD, aí você vai fazer o ESME, que é o Estudo Sistematizado da Mediunidade, que aí são 2 fases, o ESME 1 e o ESME 2. Aí você já vai para a prática mediúnica, você vai trabalhar numa mesa, dando passividade a espíritos sofredores, normalmente são espíritos sofredores, ou então você vai praticar a psicografia. Normalmente vem espíritos também não muito evoluídos que se comunicam através da psicografia, outras vezes vem espíritos muito evoluídos e daí acaba, né, acontecendo de você até poder se transformar num médium escrevente mesmo, lançando livros. Também pode se desenvolver a mediunidade de cura. Agora, quando a mediunidade está muito ostensiva e está aquela coisa assim que está realmente incomodando, está atrapalhando a vida da pessoa, aí ela pode também trabalhar a mediunidade, pode educar a mediunidade de outra maneira, de outra forma. É só procurar um grupo espírita que as pessoas vão te dar uma orientação sobre isso. E também, claro, fazendo boas leituras, lendo bons livros. Tem livros espíritas que são romances, são livros de estudo espírita. Você pode participar de lives espíritas. Por exemplo, aqui no canal Somos Espiritismo, tem muitos vídeos interessantes para você maratonar, para você estudar. Por isso que eu sempre peço, por favor, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das notificações. Deixa o seu like, ó, o joinha aqui para nós, isso aí ajuda demais, esse seu apoio. Você não sabe o tanto que faz, né, bem para o canal e para nós também, que trabalhamos
saber que você gostou de alguma coisa. Comente, sempre é bom você fazer seu comentário. Se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa que você não concorda, comente. Se você quer saber mais, comente também, que aí a gente vai te direcionar, depende da cidade que você mora, para um grupo espírita sério, claro. E também você pode compartilhar esse vídeo, por favor, né? Nos ajude a chegar a mais pessoas, isso ajuda bastante mesmo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre mediunidade, espero que você tenha gostado, tá bom? Até o próximo domingo. Tchau!